aqueles irmãos que nos visitam hoje, aqui na igreja a gente costuma usar o método de pregação expositiva sequencial, ou seja, nós iniciamos a análise de Atos lá no capítulo 1, verso 1, e temos percorrido todo o livro, aprendendo versículo a versículo. Hoje nós estamos já em Atos 13 e veremos versos 4 a 12. Na última exposição aqui de Atos, nós começamos a analisar um texto que abre uma nova fase aqui dentro do livro. A partir de Atos 13, nós vamos acompanhar muito mais o ministério do apóstolo Paulo, as suas viagens missionárias. Então, na semana anterior, nós vimos aquele que é o primeiro envio missionário efetivo por uma igreja local. É a primeira vez que uma igreja local envia missionários para pregar o evangelho no mundo. Com base em uma ordem do Espírito Santo, a igreja situada na cidade de Antioquia separou ali Saulo e Barnabé, para uma missão, para uma viagem missionária. E a partir do verso 4, nós vamos agora acompanhar efetivamente a primeira das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo que são apresentadas a nós dentro deste livro. Outra informação importante que todos nós temos que nos lembrar é que o livro de Atos é um livro histórico que conta narrativas de histórias que aconteceram de fato neste mundo. São relatos de eventos que realmente ocorreram lá no primeiro século. Isso não significa dizer que nós vamos ver apenas aqui um livro nos contando histórias. Existe muita teologia, muito ensino acerca de Deus, de doutrinas aqui dentro. Só que diferente, por exemplo, de Romanos, que é o livro que o pastor Adriano expõe, onde Paulo está ali efetivamente ensinando teologia, conceitos teológicos, aqui em Atos nós temos que cavocar um pouco mais o texto, no sentido de encontrar esses ensinos de outras formas. Durante as pregações, aquilo que eles estão dizendo, existe teologia ali, por meio da conduta dos próprios discípulos, existe ali um modelo a ser seguido. Nós podemos aprender teologia por meio dos milagres que são relatados aqui no texto, de diversas outras formas. Então você vai aqui, por exemplo, no texto de hoje, observar isso muito bem. Nós temos um relato de um encontro entre esses missionários, Paulo e Barnabé, com um homem que estava ali desejoso em ouvir a palavra de Deus e sofrendo oposição de uma terceira pessoa. Então, nesse relato deste encontro, existe muito ensino aqui presente. E é o que nós vamos tentar extrair aqui hoje. Em cada uma dessas partes dentro do texto, nós vamos observar condutas, palavras, coisas que nós podemos aprender sobre Deus, sobre a igreja, sobre a nossa conduta como crentes, enfim, extrair teologia deste relato. Então você já abriu a sua Bíblia aí? Acompanhe comigo a leitura do texto, dos versos 4 a 12 de Atos 13, e aí nós vamos depois caminhar durante esse texto, verso a verso. Diz assim a palavra do Senhor: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Irmãos, nós temos aqui
neste encontro, nesse relato histórico do encontro de Paulo, Barnabé com o procônsul e com o mago Elimas, uma dinâmica que é comum de nós encontrarmos hoje, nos nossos dias. A dinâmica entre o evangelismo, um discípulo de Jesus, pregando, anunciando o evangelho, uma pessoa interessada em ouvir, uma pessoa que está ali com desejo de conhecer mais sobre Jesus, sobre a história de Jesus, sobre a fé cristã, e uma terceira pessoa que tenta impedir que o evangelho seja pregado. Poderíamos chamar essa terceira pessoa de vozes do engano, que tentam ali convencer a pessoa que está interessada a seguir por outro caminho. Vozes divergentes, vozes que conflitam com a mensagem cristã. Essa dinâmica entre pregação, interesse e concorrência, aqueles que pregam, aquele que está interessado e aquele que deseja impedir que o evangelho avance, isso ocorre todos os dias neste mundo. Todos os dias há alguém interessado em ouvir. Todos os dias há alguém disposto a pregar. E todos os dias há alguém disposto a se opor ao evangelho e a afastar as pessoas da fé cristã. Então, o nosso desafio aqui hoje é extrair ensino disso. Extrair ensinamentos dentro desse relato. E nós vamos fazer aqui analisando cada uma das três partes envolvidas nessa narrativa. E é bem possível, irmãos, que ao longo desta análise, todos nós aqui venhamos a nos identificar com alguma parte. É bem provável que cada um de nós possa ter algo a se identificar, ou com os pregadores, ou com as pessoas interessadas em ouvir, ou com aqueles que se opõem à fé cristã. Então, o meu pedido e oração é que vocês passem por esse texto como se ele fosse um espelho para a sua alma. Aonde eu estou aqui? Com quem eu mais me identifico aqui? O que eu posso aprender com cada um desses três envolvidos aqui? O que eu posso mudar na minha vida para ser mais semelhante com aquela parte que nós sabemos que é a melhor parte da história? Enfim, que a gente em tudo traga o texto para as nossas almas, para a nossa vida, que seja algo aplicável a nós hoje. Então nós vamos iniciar aqui olhando o primeiro grupo presente aqui no relato, que são o grupo dos missionários, um grupo de pregadores fiéis à mensagem de Jesus. De acordo aqui com o texto, existem três pessoas envolvidas na pregação do evangelho aqui, na pregação da palavra de Deus, do testemunho sobre Jesus. Nós temos Barnabé e Saulo, também chamado de Paulo, o apóstolo Paulo, que são os dois missionários que a igreja em Antioquia mandou. O Espírito Santo deu essa ordem e a igreja enviou esses missionários, e eles estão sendo auxiliados aqui no texto por um terceiro, que é João. O verso 5 nos diz isso, auxiliados por João. Este João é João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Nós não sabemos exatamente o que ele está fazendo aqui no auxílio, mas ele está ali presente e ele vai aparecer envolvido logo mais em algumas controvérsias com o apóstolo Paulo. O texto diz que eles estavam aqui em uma viagem missionária. E aqui eu trouxe um slide só para você ter uma dimensão do local, né? A região onde eles estavam. O texto diz que eles saíram de Antioquia. Então você vai observar Antioquia na parte do meio para baixo ali do mapa, onde a história aqui vai começar. De Antioquia, eles vão até uma cidade portuária chamada Seleucia, que é a primeira flechinha depois de Antioquia. O nome da cidade não aparece aqui no mapa, mas ela está no texto. Dali eles embarcam em um navio até a ilha de Chipre, que é a terra de natal de Barnabé. Barnabé ele é natural de Chipre. E então eles vão até Chipre, desembarcando em Salamina, que era a maior cidade da ilha, era um grande centro comercial, havia muita gente morando ali. Eles passam algum tempo em Salamina, ali pregando nas sinagogas judaicas, e aí eles vão para o lado oeste da ilha, até a cidade de Pafos, que é onde eles vão encontrar o procônsul Sérgio Paulo, juntamente com Elimas o mago. Então esse é o início da primeira viagem. Aí no mapa é toda a primeira viagem. Isso tudo nós vamos percorrer aqui no texto de Atos. E aí a gente poderia pensar, o que eles foram fazer em Chipre?
O que eles foram fazer lá? O que Paulo e Barnabé vão até lá? Será que eles foram fazer turismo? Vamos lá visitar uma ilha bonita do Mediterrâneo. Vamos ali conhecer uma região nova do mundo. Barnabé era de lá. Ele já conhecia Chipre. Então, quem sabe Barnabé foi visitar os seus parentes, seus familiares. Irmãos, o verso 5 diz o que eles foram fazer lá. Eles foram lá em missão. Anunciar a palavra de Deus. Esse era o objetivo. Eles saíram dali a Chipre com o objetivo de anunciar a palavra de Deus. E aonde eles vão fazer isso? O verso 5 também diz: nas sinagogas judaicas. Eles chegaram em Salamina e procuraram as sinagogas judaicas, o lugar onde os judeus se encontravam para estudar as Escrituras, para fazer as suas orações. Eles foram até lá. E esse é o padrão do evangelismo do primeiro século, dessa igreja primitiva, dos primeiros missionários. Eles sempre procuravam, em primeiro lugar, as sinagogas. É o padrão dele. Você pode acompanhar essa realidade na sua própria Bíblia. Olha o que diz o verso 14 desse mesmo capítulo 13. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, que é lá mais para cima do mapa, já percorreram uma boa distância. E aí o que eles fizeram? No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Eles procuraram, assim que chegaram, uma sinagoga judaica. E foram lá com o objetivo de encontrar espaço para expor o evangelho. Se você vai para o verso 46 do mesmo capítulo. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Ele diz, olha, era necessário pregar primeiro a vocês, judeus, a palavra de Deus. No capítulo 14, verso 1, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Procuraram primeiramente uma sinagoga. Pule para o 17, capítulo 17, verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Procuraram uma cidade que tinha uma sinagoga para ir lá expor o evangelho. Verso 10 do capítulo 17. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Isso está presente, depois vai ter no capítulo 18, capítulo 19, vários outros textos que mostram esse padrão. Essa abordagem, irmãos, missionária, se tornou o padrão da igreja primitiva. Algo que não parece ser uma preferência pessoal. O apóstolo Paulo, ele era um judeu. E ele era um fariseu, um judeu do alto gabarito. Então, é normal que ele procurasse o seu povo. A esperança de salvação dos seus irmãos. Mas não parece ser o caso, não parece ser um caso de preferência, parece que havia uma questão teológica aqui. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Romanos 1,16 o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O pastor Adriano já expôs esse texto de 1 Romanos 1,16, e ele falou que primeiro o judeu, porque o Messias veio para o povo judeu. Existe ali uma questão cronológica envolvida. Mas não é somente essa questão. Existe aqui também algo que parece ser a melhor estratégia. Por quê? Porque as sinagogas judaicas, elas tiveram um papel fundamental na expansão do evangelho, para que o evangelho conseguisse alcançar muitas pessoas em muito pouco tempo. O povo judeu é um povo que conhecia as Escrituras. É o povo que recebeu a promessa do Messias, do Cristo. Havia um ponto de contato claro ali para eles. Bastava eles irem à sinagoga e mostrar àquele povo que conhecia as Escrituras que o Messias que morreu, crucificado pelos pecados do povo e ressuscitou, é o Cristo prometido no Antigo Testamento. Então havia um ponto de contato onde a pregação fluía rapidamente e facilmente. Muitos, nesse contexto judaico de sinagoga, creram na mensagem dos apóstolos e o evangelho cresceu de maneira muito rápida nesse tempo.
E aí talvez alguém pudesse dizer aqui, mas pastor, então, não seria o caso de nós hoje buscar primeiro o judeu? Pregar primeiro na sinagoga e aí depois buscar os outros povos? Irmãos, isso fez sentido naquele momento da história, nesse período de transição que eu venho falando desde o início de Atos. Eles estão saindo do contexto da antiga aliança para o contexto da nova aliança. Naquele momento de transição, isso fez muito sentido e era o plano de Deus. Mas hoje nós estamos no período da graça. Não há mais nenhuma separação ou divisão entre judeu e gentil. O evangelho tem que ser pregado a toda criatura, independentemente da sua nacionalidade. Então hoje, até por uma questão lógica, não faz sentido a gente buscar sinagogas. Em Passo Fundo, eu acho que só tem uma. Não faz mais sentido isso. Nós temos que ir a todos e pregar a todos. Lucas não diz para nós aqui se essa missão inicial na sinagoga, ali na cidade de Salamina, teve algum sucesso. Lucas não nos conta sobre isso. Ele não nos fala acerca de como foi essa pregação. Ele só diz que depois de um tempo ali, Paulo e Barnabé vão até o lado oeste lá da ilha, até Pafos, onde eles vão encontrar um judeu chamado Sérgio Paulo. Essa pessoa aqui nós vamos conhecer melhor daqui a pouco. Antes disso, eu quero retirar aqui para vocês algumas lições acerca deste primeiro grupo, do grupo dos que evangelizam, do grupo daqueles que testemunham sobre Jesus, daqueles que pregam o evangelho com fidelidade. Irmãos, eu quero lembrá-los de que a pregação do evangelho não é uma exclusividade apenas de missionários ou pastores. Nós estamos falando aqui de testemunhar sobre Jesus, de compartilhar a fé. Essa é uma obrigação de todo crente. Todos os cristãos são missionários, no sentido do chamado para testemunhar sobre Jesus a todos aqueles que nós temos contato. A pregação do evangelho, ela é absolutamente necessária para que alguém possa ser salvo. E essa pregação do evangelho é o testemunho que cada um de nós pode dar para alguém que não crer. Abra sua Bíblia aí em Romanos. É o livro depois de Atos. Você já deve estar acostumado com Romanos, né? Você já acompanha aqui Romanos há um bom tempo. Romanos 10. Só para mostrar como a pregação ela é fundamental na salvação. Romanos 10, versos 13 a 17. O pastor Adriano está quase chegando nesse texto. Eu não sei se ele sobrevive a Romanos 9. Mas depois do 9 veio o 10. Né? Logo chega lá. Romanos 10, versos 13 a 17. Olha o que diz assim. Olha o que diz o texto. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, isso aqui é importantíssimo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar? Invocar não é simplesmente falar com a boca ou chamar. Jesus me salva. Invocar é trazer para si tudo aquilo que Jesus é, representa e fez. É viver de acordo como um discípulo de Jesus. É reconhecer Jesus como Senhor e guiar a sua vida com base em Jesus. Então ele diz, todo aquele que invocar Jesus, que entendeu quem é Jesus e crer nele como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. E aí ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, para crer eu preciso ouvir. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso conhecer quem ele é. E como ouvirão se não há quem pregue? É necessário que nós, crentes, sejamos missionários, pregadores, que a gente fale de Jesus para as pessoas, para que elas possam então crer, invocar e serem salvas. A pregação é necessária. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecerão ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Ou seja, muitos vão rejeitar a nossa pregação. Isso é normal, a Bíblia diz que isso pode acontecer.
E aí ele termina falando, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, a pregação ela é fundamental para alcançar o incrédulo. Não há como alguém ser salvo se ele não ouvir sobre Jesus. Quem Jesus é, o que ele fez, por que ele é Senhor e Salvador. A pessoa precisa entender, ouvir com seus ouvidos para que possa compreender e aí então dizer, eu quero esse Jesus para mim. Eu quero esse Salvador. E aí então ela é salva por meio disso. O que nós podemos aprender sobre nós, crentes, no nosso procedimento, nesta missão de pregar? O que nós podemos aprender por meio da conduta de Paulo e Barnabé? Como nós devemos ser como pregadores? Nós temos que imitá-los. E aqui eu destaco 3 coisas, aí você pode voltar lá para Atos 13. 3 coisas sobre pregadores fiéis. Isso vale para qualquer um de nós que crê. Se você é crente, seja assim. Seja alguém que anuncia o evangelho dessa forma. Em primeiro lugar, pregadores fiéis não pregam suas próprias ideias. Quando o texto diz ali no verso 5, que Paulo e Barnabé anunciavam, é a palavra em português que aparece aqui, anunciavam a palavra de Deus, o sentido no original é de um arauto. A gente já trouxe várias vezes essa simbologia aqui nos cultos. Sabe o que é um arauto? O arauto é o mensageiro do rei. Você já deve ter visto em algum filme medieval, onde o arauto chegava e abria o decreto do rei e anunciava. Assim diz o rei. Essa é a lei agora. Esse é o arauto, o que comunica a palavra do rei. Essa é a palavra usada no texto. Nós, como pregadores, temos que ser arautos. Nós devemos falar apenas aquilo que Deus disse. Nós não devemos e não temos a autorização de Deus de compartilhar a nossa própria visão dos fatos, a nossa própria opinião sobre Jesus. Ah, mas Jesus ele é um homem bom, que é um exemplo para nós viver. Siga esse Jesus bom, tenha ele como exemplo e faça assim. Não, Deus não nos autoriza a dizer isso. Nós temos que dizer, Jesus é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento, o libertador prometido, que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou. Esse é o Jesus bíblico. Nós temos que expor o que a Bíblia diz sobre Jesus. Se você não sabe o que a Bíblia diz sobre Jesus, não fale de Jesus para os outros, porque você estará falando algo da sua própria cabeça. Pregadores fiéis não pregam as suas ideias. Eles pregam a palavra de Deus, a mensagem que Deus enviou a nós. Eles expõem o texto bíblico e falam apenas sobre isso. Segundo, pregadores fiéis não tentam agradar as pessoas. A mensagem anunciada dos pregadores fiéis, ela não se molda de acordo com o público. O anúncio do evangelho não pode ser adaptado de acordo com preferências do momento. Na quarta-feira foi falado aqui sobre o veneno das igrejas emergentes. O que são as igrejas emergentes? São igrejas que adaptam a mensagem do evangelho àquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas não querem saber de pecado, ouvir sobre isso, sobre inferno. Então não fala sobre isso. Vamos trazer uma mensagem agradável? Vamos trazer Jesus como um coach, como um cara que nos inspira de maneira a sairmos vitoriosos? Irmãos, o pregador fiel, ele não negocia o texto. A fidelidade à mensagem é algo que não é negociável para pregadores fiéis, mesmo que isso traga rejeição. Mesmo que isso traga pessoas descontentes, desaprovando a pregação. Mesmo que isso faça com que uma igreja não cresça muito rapidamente. Não fique lotada do dia para a noite. Pregadores fiéis não moldam a sua mensagem de acordo com as pessoas. Eles pregam o que o texto diz, o que o evangelho diz. E muitas vezes o que o evangelho, o que a palavra de Deus diz, são coisas duras a nós.
coisas difíceis de encarar, difíceis de engolir, como diz o pastor Adriano. Mas nós, como quem anuncia com fidelidade, não pode negociar essas coisas. E terceiro, pregadores fiéis são corajosos. Pregadores fiéis não têm medo do confronto. O que Paulo fez aqui no texto, quando ele se deparou com um opositor? O que Paulo fez aqui quando ele esteve ali diante de alguém que abertamente tentava afastar uma pessoa da fé em Cristo? Elimas aqui, ele tenta afastar o procônsul, alguém que desejava ouvir o evangelho. O que Paulo fez? Paulo foi politicamente correto? Paulo, ele mediu as palavras aqui? Paulo, ele pensou, eu não posso ser muito duro. Se eu for assim muito enfático, talvez essa pessoa nunca mais vai querer me ouvir. Eu não posso machucar esse senhorzinho aqui. Eu tenho que tratar ele com cuidado. Olha o verso 10 aqui. Olha o verso 10 do texto. O que Paulo diz para Elimas? Ó filho do diabo. É assim. Esse é o tratamento do apóstolo Paulo a um opositor que abertamente tentava afastar alguém de Cristo. Ó filho do diabo, cheio do engano, de toda maldade, inimigo da justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? E antes que alguém diga, não, mas Paulo aqui agiu na carne. Nós sabemos que Paulo não é um santo, ele era pecador também, ele agiu aqui na emoção. Olha o que diz o verso 9. O verso 9 diz que Paulo fez isso, é o texto que está dizendo, a palavra inerrante de Deus. Paulo fez isso cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Isso quer dizer que nós vamos sair na rua chamando todo mundo filho do diabo? Qualquer pessoa que recusa o evangelho, seu filho do diabo. É isso que o texto está nos ensinando? Não. O que o texto está nos dizendo aqui é que em alguns casos, quando há uma oposição declarada, quando alguém está claramente servindo de pedra de tropeço para outro, o pregador fiel não pode se omitir, ele não pode se acovardar, ele precisa se encher de coragem do Espírito Santo e se posicionar. Fazer isso, irmãos, é amar aqueles que se perdem. É amar aquele que quer ouvir e está sendo sufocado. E é também amar aquele que está sendo pedra de tropeço. Porque às vezes uma forte repreensão possa fazer uma pessoa cair em si. Opa, nunca me trataram desse jeito. Por que toda essa ênfase? Por que todo esse amor? Talvez a pessoa venha a repensar na sua posição. Então, em alguns casos, é necessário uma repreensão mais firme. Existem circunstâncias onde nós temos que ser mais duros, especialmente quando estamos lidando com alguém como Elimas. A palavra de Deus está nos mostrando isso. Ela está demonstrando aqui o próprio Espírito Santo agindo por meio de Paulo, com palavras duras, mas necessárias. Palavras que mostram o elevado valor que o Evangelho tem. Meu querido, tu não vai ficar brincando aqui com o Evangelho na minha frente. Você não vai ficar escarnecendo de Cristo diante dos meus olhos. Eu estou aqui pregando o Evangelho para uma pessoa que quer ouvir e você vem aqui tentar fazer com que ela não me escute. Afaste-se, Satanás. Eu vou pregar o Evangelho a essa pessoa. Saiba o risco que você corre se você permanecer nessa posição. Às vezes, irmãos, esse posicionamento é necessário. Então esse é o primeiro lado aqui da história. O lado daqueles que anunciam as boas novas de salvação. O lado dos pregadores do Evangelho. Se você crê em Jesus, se você já entendeu quem é Jesus, se você olha para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você consegue invocar Jesus pelo seu entendimento do Evangelho, então você tem esse chamado. Você foi chamado para essa tarefa, proclamar a palavra de Deus, falar para os outros da salvação que te alcançou. E você deve fazer isso com fidelidade, com ousadia e
e com coragem. Porque se nós não formos assim, essas vozes ao nosso redor, essas vozes enganosas, vão sufocar a pregação do Evangelho. Nós precisamos ser firmes nisso. Agora nós vamos ver mais um dos lados envolvidos aqui na história. O lado de alguém que está interessado em ouvir. Irmãos, se há ouvidos disponíveis, né, você entra num ônibus cheio de ouvidos lá, ali tem oportunidade de pregação. Onde há ouvidos, há oportunidade de falarmos de Jesus. Mas, muitas vezes ocorre que entre muitos ouvidos, às vezes surgem pessoas com uma disposição e um interesse maior. Pessoas desejosas em realmente ouvir. Pessoas que demonstram uma disposição em querer saber mais. Um ouvido que está além do simples ouvir, mas que quer compreender, que faz perguntas, que demonstra um interesse. Me explica mais sobre isso, eu fiquei curioso com essa mensagem. Eu quero saber mais. Parece que isso ocorre às vezes. E se você é crente já de algum tempo, se você já evangelizou algumas pessoas, você sabe do que eu estou falando. Isso acontece. Você percebe, às vezes, uma disposição diferente em alguns para vir e ouvir. O texto diz aqui que havia uma pessoa assim. O nome dessa pessoa era Sérgio Paulo. Ele era procônsul daquela região. Ou seja, ele era o representante civil mais elevado do Império Romano naquele lugar. Sérgio Paulo, ele tinha autoridade de administrar questões judiciais. Ele tinha autoridade de supervisionar as cobranças dos impostos ali na região. Ele tinha autoridade de presidir ali uma administração local, de manter a ordem pública, ou seja, era uma pessoa de muita influência social. Esse era Sérgio Paulo. E lembram que eu sempre falo da historicidade do livro de Atos? Atos é um livro histórico. Pois bem, no século XIX foi encontrado um marco, é uma inscrição pública em Roma, que menciona Sérgio Paulo. Existem provas arqueológicas deste homem sendo nomeado para funções civis no ano de 47 depois de Cristo. Exatamente nos anos que se passam essa história. E isso, achar esses relatos, traz muita credibilidade ao texto bíblico. Nós vemos aqui que Lucas ele não está citando um homem qualquer. Ele está citando uma autoridade da sua época. Mais uma vez, é uma história que as pessoas lá no primeiro século poderiam ir e conferir. Poderiam ir até Chipre, até a cidade de Pafos, encontrar o procônsul da cidade e perguntar, isso aconteceu mesmo? Aquilo que esse livro aqui está dizendo, de fato se passou? As pessoas poderiam ir. Se eu quero contar uma mentira, eu não vou contar o nome de alguém que existe e é conhecido. Eu vou citar um nome qualquer, ou João das Couves, estava lá passeando. Isso é credibilidade, mostra que o registro bíblico é confiável. E essa disposição do procônsul em ouvir, esse desejo em querer saber mais, isso acontece antes da conversão dele. Dá para ver isso no texto. Ele desejava ouvir a mensagem, mas ele não sabia qual era a mensagem de Paulo e Barnabé. Ele vai crer só depois da mensagem falada e do milagre que vai acontecer. Mas essa disposição, esse desejo, parece que ocorre antes. Antes da mensagem. Há outro exemplo bem usado acerca deste assunto. Nós vimos até na leitura hoje do texto, se você prestou atenção, de Lucas, que fala que o Senhor abriu o entendimento deles para entender a palavra. Mostra o Senhor interferindo para que haja entendimento. Olhe no capítulo 17 aqui de Atos. É um texto bem usado aqui nesse sentido. Que mostra como parece que Deus atua antes da conversão, mudando a disposição das pessoas para ouvir a mensagem. Atos 17, versos 10 a 12. Ele diz ali, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora,
Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Parece que essas pessoas ali de Bereia tinham uma disposição diferente em ouvir a pregação e comparar com as Escrituras. Eles receberam com avidez. Eles ouviram com ânimo Paulo e Silas. Eles tiveram um interesse diferente dos de Tessalônica. Com isso, continua ali no verso 12, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Muitos creram, não todos, mas muitos creram. E é sobre essa disposição diferente para ouvir que eu gostaria de chamar a sua atenção. Esse tipo de desejo em conhecer, em ouvir, ele é extremamente importante. E ele precisa ser aproveitado por quem está pregando, por quem está evangelizando. Se você conhece alguém assim, se você conhece uma pessoa que está disposta a ouvir, que gosta de ouvir você falar de Jesus, que está aberta a ouvir sobre o Evangelho, sobre o que Jesus fez, aproveite. Aproveite essa oportunidade. Fale. Fale. A Bíblia mostra que existe uma atuação de Deus preparando para o anúncio do Evangelho. Há vários casos onde a Bíblia demonstra que Deus ele atua na pessoa antes mesmo da mensagem chegar, preparando o coração da pessoa para a semente do Evangelho. Jesus falou sobre isso lá na parábola do semeador. Lembram de Mateus 13? Jesus lá ele diz que algumas pessoas vão ouvir o Evangelho e não vão compreender. Vão ouvir e assim que saem pela porta esqueceram de tudo. Não vai fazer sentido para elas. Outras pessoas, Jesus disse, que vão receber o Evangelho com alegria, que vão ouvir com uma disposição, mas que depois os prazeres deste mundo, as dificuldades, sufocam ali a pregação e a pessoa não vai adiante, ela abandona o Senhor. Mas existe um terceiro caso, onde o coração foi preparado para a semente do Evangelho. Onde Deus atua no coração, fazendo daquele coração um solo fértil. E aí então a semente entra ali, germina e frutifica. É uma atuação do Senhor nas pessoas. Estar aberto a ouvir pode ser o primeiro passo para aquilo que Deus fará. Pode ser o primeiro passo. Deus mudou a disposição da pessoa para agora querer ouvir. Mas é importante que você saiba que só essa disposição não é conversão. Só a disposição não é o mesmo que alguém crente. Por quê? Porque a conversão só vem depois que a pessoa sai de ouvinte e se torna praticante da palavra. A pessoa não é mais alguém só interessada, mas ela abraçou a Jesus. E agora ela vive de acordo com o seu Senhor. Ela põe em prática aquilo que ela ouviu. Existe essa diferença que você tem que saber, porque ela é significativa. O próprio Tiago, o autor da Epístola de Tiago, ele fala sobre isso. Lá no capítulo 1, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Ele fala no verso 22 a 25, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não se limitem a ouvir, mas ponham-na em prática. Porque do contrário, só enganarão a si mesmos. Existe um risco aqui, irmãos. E eu creio que esse é um dos maiores erros que as igrejas evangélicas dos nossos dias cometem, que é fazer as pessoas se sentirem confortáveis na condição de ouvintes. A pessoa, ela frequenta a igreja, ela ouve o evangelho toda semana
e ela acha que é salva. Mas no dia a dia, ao longo da segunda, terça, quarta, quinta, ela não tenta viver de acordo com tudo aquilo que ela ouve. Ela não coloca em prática na sua vida. E hoje as igrejas estão deixando as pessoas confortáveis nessa situação. Ah, você tem vindo, tem frequentado. Ah, você acha que Jesus é... Ah, sim, eu acho, eu creio em Jesus. Mas a vida da pessoa não mostra os frutos. Não mostra evidências de uma vida transformada. E são esses supostos crentes que derrubam o testemunho dos cristãos no mundo. Onde você fala que você é evangélico e muitos pensam, eu conheço um vizinho meu que é evangélico. E ele, logrou já umas 3 pessoas. Ele tem alcoolismo. Não põe em prática. E aí as pessoas acham que simplesmente ouvir, achar legal, é o suficiente. Mas não é, irmãos. Não é. A Bíblia é muito clara. Nós não podemos nos contentar, nos limitar, nos conformar em ouvir. Nós temos que pôr em prática. Se nós não colocarmos em prática, talvez nós nunca cremos de fato em Jesus. Nós nunca de fato entregamos o nosso coração a Ele. Nós nunca de fato fomos convertidos. E talvez você conheça alguém nessa situação. Na situação de alguém que está aberto a ouvir, interessado em ouvir. E se esse for o caso, eu digo a você, aproveite a oportunidade. Não desperdice a oportunidade de um ouvido disposto. Pregue. Pregue. De que forma? Como nós vimos, com fidelidade, com coragem, com simplicidade, apenas o que o texto diz, apenas o que o Evangelho é de fato. Mas não se esqueça de cobrir a pessoa de oração. De orar para que o Senhor faça a sua obra. Para que o Senhor regenere o coração. Para que Deus transforme essa pessoa de mero ouvinte em alguém praticante. Porque é isso que vai nos deixar tranquilo ao ver de fato uma conversão. Olha, essa pessoa é crente mesmo, porque eu vi a mudança. Não é só uma mudança na disposição de ouvir, mas em pôr em prática tudo aquilo que ela tem aprendido sobre Jesus. Ela tem lutado, tem sido difícil. Ela tem enfrentado muitas lutas sobre isso, sobre a sua fé no colégio, no trabalho, com a família, mas ela tem se mantido fiel a Deus, fiel à palavra. Ela tem buscado viver aquilo que o Evangelho diz, viver como de fato um discípulo de Cristo. E agora nós vamos ver um pouquinho a terceira parte dessa dinâmica, que são essas vozes do engano. E aqui no texto, essa voz do engano, essa proclamação do erro e da mentira vem por meio de um homem chamado Elimas. Olha o que diz o verso 6 e o verso 8 ali de Atos 13. Verso 6 e verso 8, ele fala ali: porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles quem? Paulo e Barnabé, procurando afastar da fé o procônsul. E aí, já li o verso 8, tinha que ter lido o 6 antes. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Aí o 8 de novo. Porém, o mago Elimas, é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles procurando afastar da fé o procônsul. Irmãos, Pafos ali, nós vimos, ficava na costa oeste ali da ilha. Era uma cidade famosa, porque lá havia um templo dedicado à deusa Afrodite. E foi lá nessa cidade que Paulo e Barnabé encontram o procônsul, Sérgio Paulo, mas não só ele. Encontram ali um outro homem chamado Bar Jesus. Irmãos, o significado desse nome é interessante, porque ele significa filho de Jesus. Bar é filho de Jesus, filho de Jesus. Ou, o nome hebraico Jesus é Josué, filho de Josué, que significa salvação, ou filho da salvação. Lucas afirma aqui para nós que esse Bar Jesus era um judeu e um falso profeta. Possivelmente ele era funcionário de Sérgio Paulo, uma pessoa próxima a ele,
que prestava algum tipo de serviço ali para o procônsul. E aí no verso 8, depois de afirmar o interesse do procônsul em ouvir o evangelho, Lucas ele vai dizer, né, que o mago Elimas, que é assim que se traduz o nome dele, o nome Elimas é o nome grego, que é a tradução para mágico, né, essa ideia aqui de Elimas, o mago, o mágico, ele estava ali tentando afastar o procônsul da fé, de ouvir ali o que Paulo e Barnabé estavam ali pregando. É muito provável que haja aqui neste homem um interesse financeiro aqui. Parece que ele queria afastar o procônsul dos missionários porque ele prestava algum tipo de serviço nessa área espiritual, como mago ou como falso profeta. E aí ele vendo que a mensagem do evangelho colocava abaixo tudo aquilo que ele representava, ele não, preciso afastar esses homens do procônsul porque eu dependo do dinheiro desse cara. Não sei se você percebe a dinâmica aqui. Alguém com interesse afastando a pessoa da fé verdadeira. Irmãos, pessoas como Elimas enchem esse mundo. Enchem esse mundo. E por incrível que pareça, muitos Elimas estão dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Pessoas que disputam o ouvido de pessoas que querem achar a verdade. Que querem encontrar o propósito dessa vida. Que querem entender o sentido de tudo. As pessoas estão atrás de uma esperança. Atrás de uma salvação de vida eterna. As pessoas percebem este mundo mal e estão atrás de encontrar respostas para isso. E elas vão, muitas vezes, para dentro das igrejas. Só que ao invés de ouvir a verdade, elas encontram Elimas, afastando as pessoas da fé verdadeira. Alguns cegos, que não fazem isso com um intuito danoso de fato, pensando conscientemente em afastar as pessoas, mas fazem por ignorância. Cegos guiando cegos até o precipício. Mas em outros casos, parece que há sim sórdidos interesses pessoais. Aí veja o que diz novamente Paulo para ele no verso 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça. Por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? E aqui eu quero analisar com você cada um dos adjetivos aqui que Paulo usa. Ele começa chamando ele do quê? Filho de quem? E por que será que ele chama de filho do diabo? Por causa do nome dele, Bar Jesus. Ele faz um trocadilho, né? Ele diz, olha, você não é filho de Jesus. Você não é filho da verdade. Você não é filho da vida. Você não é filho do Salvador. Você é filho do inimigo dele. Você é filho do diabo. Você se opõe a ele. E porque você se opõe a Jesus, você é filho daquele que é o opositor, que é o maior inimigo. Você é semelhante a ele, portanto você é filho dele. E por ser filho do diabo, ele inevitavelmente está cheio do quê? Cheio de todo engano e de toda maldade. Como representante do diabo, não tinha como ser diferente. Ao se posicionar contra Paulo, ao se posicionar contra o evangelho, Elimas, ele se coloca contra tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro. A mensagem do evangelho conduz à justiça. E por isso ele é também inimigo da justiça. Inimigo de tudo aquilo que é direito. Inimigo de uma vida correta. Inimigo de tudo aquilo que é aceitável diante de Deus. Então, diante dessa postura declaradamente em oposição contra Deus, Deus faz de Elimas um exemplo. O que Deus faz com ele? Deixa ele cego. Mas perceba como Deus, ele ainda é misericordioso
com Elimas, porque essa cegueira é momentânea. O texto diz que ele ficaria cego por algum tempo. Paulo diz para ele: você ficará cego por algum tempo. Vai acontecer com você muito parecido com o que aconteceu comigo. É o apóstolo Paulo falando. Eu também fiquei cego por um tempo. Teve um momento que eu também era oposição. E aí Deus me cegou por um tempo. Vai acontecer com você isso também. E aí esse milagre, ele serve como instrumento de Deus na conversão do procônsul. O texto diz que o procônsul, vendo isso, se converteu. A mensagem então fez todo sentido para ele. A partir daquele momento ele abraçou Jesus. Ele invocou o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. É uma pena que isso não acontece mais nos nossos dias, né, irmãos? Que a gente não tem mais essa autoridade, né? Por quê? Porque nós vemos que esse é um momento de transição. Isso aconteceu naquele momento porque era necessário acontecer naquele momento. É diferente de hoje. Hoje em dia, se você não crê na palavra, pode acontecer milagre a todo momento. Nada vai lhe convencer. O que você precisa é de regeneração. É de um coração transformado. Nós não sabemos, irmãos, o que aconteceu com Elimas. É uma pena que Lucas não nos conta. Esse é mais um dos personagens que nós vamos chegar no céu e temos que perguntar: o que aconteceu com Elimas? Ele se converteu, não se converteu? Nada mais é dito sobre ele aqui. Nem mesmo na tradição da igreja, da história da igreja, não se sabe o que aconteceu com ele depois da cegueira. Se ele voltou a enxergar e aí creu, foi atrás de Paulo e Barnabé para conhecer melhor, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele atuou como uma voz de engano, um representante de Satanás. Ele disputou ali o ouvido de um homem que desejava conhecer a verdade. E Elimas é para nós o exemplo de muitas pessoas nos nossos dias. Pessoas que se opõem ao Evangelho e que tentam seduzir os outros com seus enganos. Pessoas bem similares a eles, a Elimas, que se apresentam com suposta autoridade. O que Elimas dizia que ele era? Profeta. Eu sou profeta de Deus. E aí Paulo diz: você é um falso profeta. Mas ele se denominava profeta. Por que ele dizia que ele era profeta? Porque ele tinha o desejo de controlar a vida do procônsul. Ele queria se impor como uma autoridade sobre ele. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Isso continua acontecendo. Pessoas dizendo: eu sou apóstolo. Eu sou um profeta de Deus. Deus está falando isso para você. E fazem isso para manipulação, para o controle das pessoas que ali estão. Repare as características de Elimas. Veja como isso se repete. Sincretismo religioso. Ele dizia ser um profeta de Israel, mas ao mesmo tempo era conhecido como mago. A magia é condenada nas Escrituras. E misturava as religiões, fazia uma mistura de tudo, misturava a fé com o entretenimento. Será que nós temos visto coisas assim em nossos dias? Pessoas misturando fé com entretenimento? Fé com magia? Rosa ungida, sal ungido, copinho, bota o copo na frente da TV, aí o copo fica abençoado, você toma. Irmãos, isso é sincretismo religioso. Isso não é Bíblia. Isso não é Evangelho. Isso é Elimas. Pessoas que fazem isso são filhos do diabo, porque enganam as pessoas, manipulam as pessoas. Fazem isso com sórdido interesse pessoal ou por pura ignorância, porque não conhecem a palavra. Fazem isso longe das Escrituras. Percebam, irmãos, onde há Elimas, não há ensino sobre a cruz. Não há ensino sobre a palavra de Deus. Não há Cristo. Não há pecado, não há doutrina, pregação de doutrina sobre pecado, não há ensino bíblico, não há doutrina do Senhor. Tudo é baseado no engano e na mentira. E por isso, todos esses são filhos
do diabo. O mundo está cheio disso. O mundo está cheio de pessoas assim, irmãos. Nós precisamos ser capazes de identificá-los. Nós precisamos ter essa capacidade de olhar para essas pessoas que se colocam sob autoridade sobre os outros e dizer: isso não é evangelho, isso não é palavra de Deus, isso não se parece com aquilo que os primeiros missionários faziam. Nós temos que ser capazes de identificá-los sob o risco de nós mesmos sermos enganados. Então, queridos, essa história de hoje, do evangelismo, de Paulo e Barnabé a um homem interessado em ouvir, mas que estava ali sofrendo de oposição diante de uma pessoa que atrapalhava a pregação, essa história se repete ao longo do tempo. Mudam-se os nomes, mas o procedimento é o mesmo. É o mesmo diabo com roupinhas novas. É a mesma ação. É possível, queridos, que a gente se identifique com algum desses personagens aqui. E aí eu pergunto, qual é o seu lugar nessa história? Qual é o seu lugar nessa história? Você já é discípulo de Jesus? Você já creu nessa mesma mensagem que foi pregada há milhares de anos atrás por Paulo e Barnabé? Você já creu em Jesus? Você entendeu o que ele fez por você? Você se vê como pecador e uma pessoa que necessita de um sacrifício para redimir os seus pecados? E você vê Jesus como sendo esse que morreu por você na cruz e que ressuscitou? Se você já é crente, você precisa pregar o evangelho. Você tem feito isso? Como você tem pregado? Com fidelidade? Com coragem? Sem procurar agradar ninguém? Sem estar atrás de aprovação das pessoas? Mas anunciando que há salvação neste mundo? Ou será que você ainda está na fase de querer ouvir? De querer aprender? Será que você é como o procônsul? Alguém que deseja ouvir? Que está aberto? Será que você está atrás da verdade? Se você está atrás da verdade, irmãos, eu quero dizer para você que a verdade está aqui. Esse livro é a verdade. Jesus é a verdade. Não confie cegamente em homem algum. Eu não peço que você confie no que eu estou dizendo. Eu peço que você compare com o que a Bíblia diz. Se qualquer coisa que eu falei aqui não está no texto, não está na palavra, rejeite. Rejeite. Porque a verdade está aqui. Tudo compare com as Escrituras. Tudo. Saiba também que se você é apenas ouvinte, a sua situação ainda é perigosa. É perigosa em virtude de que existem muitas vozes por aí. Vozes enganosas. E você não pode permanecer só como ouvinte. Você precisa de conversão. Você precisa sair da sua posição de alguém que está ouvindo para alguém que está praticando. E saiba que isso não pode acontecer pelos seus próprios esforços. Deus tem que intervir na sua vida. Deus precisa operar uma obra chamada regeneração. E porque Deus tem que fazer isso, vá até Ele e clame por isso. Ore por salvação. Diga diante do Senhor o seu desejo. Diga, Senhor, eu ouvi a pregação hoje e eu fiquei com medo de ser só ouvinte. Pai, transforma o meu coração. Eu não quero morrer enganado nessa condição. Eu quero ser de fato alguém que coloca em prática tudo aquilo que aprende. Por isso, transforma o meu coração. Faça o meu coração crente. Me ajude a crer. Lembre de João 6,37, que diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então vá ao Senhor hoje mesmo. Vá ao Senhor hoje mesmo e peça: Senhor, muda o meu coração. Muda o meu coração porque eu não quero ser enganado. Do contrário,
se isso não acontecer, talvez em algum momento você possa ser como Elimas, alguém que se opõe à fé, que atua como pedra de tropeço para outros. E se esse for o caso, se algum momento nós viermos a ser pedra de tropeço, olha o que Jesus diz em Mateus 18, 6 e 7. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. Jesus diz, elas existem. Elas estão por aí, isso é inevitável que vai acontecer. Pessoas vão se opor, pessoas em um mundo caído vão se opor a Deus. É inevitável, mas ai de quem é responsável por elas. Ai de quem. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, nós queremos agora clamar ao Senhor. Clamar diante daquilo que a palavra de Deus nos instruiu. Dentro dessa realidade que há e que nós vivenciamos todos os dias. Pessoas crentes que pregam o Evangelho, pessoas que desejam ouvir e pessoas que se opõem a Ti, a Tua mensagem e àqueles que proclamam o Teu nome. Ao fazer esse estudo, Deus, ao trazer para nós o texto, que cada um aqui possa considerar com sinceridade tudo aquilo que foi dito. Que possamos ser todos encontrados nesse primeiro grupo, no grupo dos crentes, no grupo daqueles que praticam a Tua palavra e que buscam pregar o Evangelho neste mundo caído. Nos ajuda, Senhor. Que não sejamos encontrados entre aqueles que só desejam, que se contentam com o ouvir, mas que nunca tiveram um coração transformado. Então, Deus, se há alguém nessa situação de apenas estar aberto a ouvir, eu peço, Deus, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa e o Teu Santo Espírito mudando a disposição do coração. Fazendo um coração que não está contente apenas com ouvir, mas que deseja pôr em prática a palavra de Deus. Que haja conversão nesta manhã, neste lugar. Que corações possam ser transformados por Ti. E que jamais, Senhor, possamos ser como Elimas, pessoas que se opõem, porque nós sabemos qual é o fim desses. A Bíblia é muito clara sobre aqueles que passam por essa vida se opondo ao Evangelho até o fim. Que isso não ocorra entre nós. E para isso nos dê coragem, Deus, para confrontar quando for necessário, mas especialmente para nos mantermos fiéis a Ti e à Tua palavra. É o nosso desejo e oração, em nome de Cristo. Amém.